Esta carta foi escrita por volta de 57 depois de Cristo, em Corinto, quando Paulo se preparava para a sua visita a Jerusalém. Vamos estar lendo lá em Romanos 8, dos 6 em diante, do 6 ao 17, que diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito. Só até aqui mesmo, até o 11. E aqui eu vou entrar na mensagem. Aqui vem falando de vida mudada mente mudada. E eu fui estudar, procurei lá e eu achei um estudo que eu tinha feito em 2021, que vem falando sobre a mente do homem, né? Vem falando sobre o homem carnal, que ele tem a mente natural. O homem natural, ele nunca vai entender o seu processo. Lá em 1 Coríntios, lá em 1 Coríntios 2,14, vem falando assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aí o 15 vem falando: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque ninguém conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Lá em Jó, vamos passar na Bíblia, tá, gente? Lá em Jó 42, Jó 42, versículo 7, ele vem dizendo assim: e sucedeu, pois, que abandonando o Senhor, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. E eu fui ler, e ele estava explicando que eles começaram a falar que Jó estava em pecado, que Jó estava naquelas condições porque ele estava em pecado, né? Aí aonde entrou aqui, né? Que o homem natural, ele não vai entender o seu processo. Eles não estavam compreendendo o processo que Jó estava passando. E lá em Romanos 7 também vem falando. Romanos 7, 19. Vem dizendo assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. O 20. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim, né? Vem falando assim: o mal, ele sempre bate na nossa porta.
né? O mal quer dizer o pecado ele sempre bate a nossa porta. Lá em Provérbios 6:12, também vem falando assim: Provérbios 6:12 até o 19. Um homem de Belial, um homem vicioso, anda em perversidade de boca, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contenda, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Essas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: os olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e o coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para fazer o mal, e a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Esse é o homem que tem a mente carnal, que tem a mente natural, né? A mente carnal, ela nos leva a se inclinar para as coisas da carne, né? Lá em Gálatas 5, Gálatas 5, do 19 ao 21, vem nos dizendo assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Quem pratica essas coisas não pode herdar o reino dos céus, né? Aqui só vem falando sobre o homem carnal, que tem a mente natural, mas lá em Romanos 6, ele vem falando que nós temos a mente de Cristo, né? Que nós somos guiados pelo Espírito Santo, né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre o homem espiritual. O homem espiritual, ele tem a mente espiritual. Ele é sábio e inteligente. Temos que esperar o momento certo para responder. Temos que ser equilibrados, né? O Espírito Santo de Deus, ele nos ensina o momento certo de falar e o momento certo de se calar. O Espírito Santo de Deus, ele nos dá sabedoria, ele nos dá entendimento nas coisas de Deus, né? O Espírito Santo controla a nossa mente. Lá em Romanos 5, Romanos 5, 7. Porque... Calma aí, deixa eu trocar essa tradução aqui rapidinho. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia.
Romanos 5, o 7, que diz assim, ó, porque apenas alguém morrerá. 8, desculpa gente, perdoa. Romanos 8, do 5 ao 7, que diz assim, ó, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Lá em 1 Coríntios 2, agora sim, também vem falando, 1 Coríntios, glória a Deus, aleluia, 2, do 15 e 16, que vem falando assim, a pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Nós temos que ter a mente do Senhor. Nós temos que pensar como Cristo ele pensa. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Nosso Deus é maravilhoso, igreja. O homem espiritual, ele entende tudo, como já fui falando aqui. Temos que instruir a nossa mente através da palavra e da oração. Quem tem a mente de Cristo, foca nas coisas de Cristo. 1 Coríntios 6, seis, 12 ao 20, que diz assim, alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que quero. Pode, sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. O outro vai dizer, o alimento existe para o estômago, e o estômago existe para o alimento. Sim, mas Deus acabará com os dois. O nosso corpo não existe para praticar imoralidade, mas para servir o Senhor. E o Senhor cuida do nosso corpo. Pelo seu poder, Deus ressuscitou o Senhor. Também nos ressuscitará a nós. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As Escrituras Sagradas afirmam, os dois se tornam uma só pessoa. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Aí o 18 vem dizendo, fujam da imoralidade sexual, qualquer outro pecado que alguém comete. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo,
que vive em vocês e lhe foi dado por Deus, vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então, nós não podemos andar de qualquer maneira. Nós não podemos fazer nada de qualquer maneira. O Espírito Santo de Deus, ele tem um ciúme tremendo por nós. Porque até uma roupa que nós colocamos, ele nos incomoda. Se ele não gostar, olha, não está certo, ó. Você olha de novo no espelho, vê se está bom essa roupa. Vê se não está faltando alguma coisa aí. Até uma maquiagem que nós notamos, se tiver muito excesso, o Espírito Santo de Deus, ele nos incomoda. Né? Isso daí, como lá vai falando, temos que ser direcionados, guiados pelo Espírito Santo. Né? Aí aqui vem falando também, ó. Temos que instruir a nossa mente através da palavra de oração. Quem tem a mente de Cristo, foca nas coisas de Cristo. Né? Quem tem a mente espiritual, tem os frutos do Espírito. Que vamos lá em Gálatas 5. Do versículo 22 e 23. Gálatas 5, do 22 em diante, até o 23, que fala assim, ó: mas o Espírito de Deus, ele produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o 24 vem falando assim: as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Temos que deixar o Espírito Santo de Deus controlar a nossa vida. Ó, nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros, porque Deus usa cada um conforme Ele quer, da maneira que Ele quer. Né? Aí aqui vem falando, olha, quem ama no Espírito obedece. Temos um inimigo dentro de nós, a carne. Lá em Romanos 8:1 vem falando assim, ó. Romanos 8:1 vem falando assim, ó. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Ó, temos que andar no Espírito. Quem anda no Espírito obedece. Hebreus 13. Hebreus 13, 17. Que diz assim, ó: lembre dos seus primeiros líderes espirituais que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pense como eles viveram e morreram e imitem a fé que eles tinham. Quem ama no Espírito perdoa. Mateus 6:12. Vem dizendo assim, ó:
Perdoa nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofendem. Muitas das vezes nós fazemos essa oração, né? Pai nosso, Senhor no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu, né? Pão nosso cada dia de hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Nós falamos perdoa, mas muitas das vezes a gente não quer perdoar. Se eu não perdoo, não tem como Deus me perdoar, né? Temos que perdoar, né? Quem anda no Espírito não paga mal com mal. Romanos 12, 17. Romanos 12, do 17 até o 21, que vem falando assim, não pague a ninguém o mal com o mal. Procure agir de tal maneira que vocês recebam aprovações dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vingue de ninguém. Pelo contrário, deixe que seja Deus que dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei e eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Somente até aqui, até passou, né? A palavra de Deus, ela vem nos ensinando para nós não pagarmos o mal com o mal, para nós não ter um espírito de vingança, né? Temos que ter um espírito perdoador. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Ainda tem aqui o 20 e o 21 que fala assim, mas façam como diz as Escrituras: se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele, e se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixe que o mal vença vocês, mas vença o mal com o bem. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho uma frase que meu pai ele falava muito. É a frase que ele dizia assim. Ai meu Deus, eu esqueci. Estava na mente. Depois eu falo, se eu lembrar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aí vem falando assim: quem anda no Espírito faz o bem. Fazer o bem, olha a frase, fazer o bem sem olhar a quem. Temos que fazer o bem, não importa se a pessoa te feriu, se a pessoa te machucou, se a pessoa não quer te perdoar, vai lá, você peça perdão a ela. Se ela não aceitar, é com ela e Deus, mas a sua parte você fez. Aí lá em Gálatas 6, vem falando assim: louvado seja o nome do Senhor. Gálatas 6, do 9 e 10. Vem falando assim, não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, vem dizendo aqui também, quem anda no Espírito, para fechar, quem anda no Espírito se alimenta das coisas do Espírito. Eu vou deixar
uma meditação para cada um de nós nesta noite, porque tudo que eu falei aqui cortou para mim também, né? Vou deixar a meditação para cada um, que fala assim, ó: quem você tem alimentado? O espírito ou a carne? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade.